Vamos dar sequência então? Nós vamos continuar aí na página 25, falando sobre um assunto muito importante, que é eleição e predestinação. Eleição. Eleição é o mesmo que escolha, né? Ah, vamos eleger um candidato tal. Significa vamos escolher um candidato. Então, eleição é o mesmo que escolha. Deus nos elegeu? Deus nos escolheu? Sim. Só que eu preciso entender como é essa eleição, como é essa escolha. Deus não olhou para mim, aquele ali é bonitinho, eu vou escolher ele. Deus não olhou para Israel, Israel, eu vou escolher Israel. Não. Deus escolheu Israel? Deus elegeu Israel? Não. Não. Deus não elegeu Israel. Quem Deus chamou? Abraão. Abraão era Israel? Não. Quem era Abraão? Um único homem. Então Deus se manifestou a Abraão e lhe deu a regra para servi-lo. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão teve que ter uma atitude de fé, porque recebeu uma ordem de Deus de sair da sua terra sem saber para onde ia. Isto significa fé. Então Abraão vai caminhando até que Deus dia a dia revelasse para ele o que tinha na sua vida. Então Deus não elegeu Israel, Deus chamou Abraão. Abraão foi tão íntimo de Deus que Deus fez uma promessa a Abraão. Qual foi ela? Far-te-ei uma grande nação, né? Far-te-ei uma nação. Abençoarei os teus descendentes. Então veja bem, quem são estes descendentes? Quem é esta nação? É Israel. Então, como se dá a eleição, a escolha de Israel? Mediante a obediência de Abraão. Hoje nós somos também eleitos de Deus? Somos. A igreja hoje é eleita de Deus. Mas também como se dá esta eleição da igreja? Mediante a cruz de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo. É aí que está a eleição da igreja, a escolha da igreja. Quem é a igreja? São aqueles que passam, ou diria, permanecem no sangue de Cristo, na doutrina de Jesus. Esses são os que se tornam igreja, que recebem a graça de Deus, a provisão de Deus, o livramento de Deus. Agora, você vê que essa graça e esse livramento varia de pessoa para pessoa, não varia? Com Israel não acontecia a mesma coisa? Enquanto uns estavam desfrutando do bom e do melhor, outros não estavam sendo mortos pelo próprio Deus? A história é a mesma, mas esse detalhe a gente vê no dia a dia. Então, irmãos, também a igreja foi eleita, foi escolhida mediante uma situação. Israel tem a sua situação pela qual ele foi eleito, e a igreja tem a sua situação pela qual foi eleita. Essa eleição é uma escolha de Deus pré-determinada. Deus determinou como elegeria Israel, Deus determinou como elegeria a igreja. Eleição
Por isso que aparece junto aí no estudo, eleição e predestinação, para que nós possamos ver a diferença. Muita gente confunde a eleição com predestinação. Não tem absolutamente nada a ver. A Bíblia diz que Ele nos elegeu o quê? Antes da fundação do mundo. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Aí as pessoas dizem, tá vendo? Estamos predestinados. Não, a Bíblia não está dizendo que estamos predestinados. Que critério Deus usou para nos eleger? Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem reconhece os seus pecados e se arrepende se torna um eleito de Deus. Quem reconhece os seus pecados se torna um eleito de Deus. Se não reconhecer os seus pecados, não se torna um eleito de Deus. Se fosse predestinado, independente da atitude da pessoa, o resultado seria o mesmo. Não, eu já estou predestinado. Eu reconhecendo meu pecado ou não, não faz diferença, que já estou predestinado. Mas, se a Bíblia exige o meu arrependimento, reconhecimento do meu pecado, isto não é predestinação. Isto é eleição mediante uma atitude. Muito diferente, totalmente diferente. Aqui diz assim, Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele é quem? Quem é ele? Cristo Jesus, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está aí o verso mais conhecido e erroneamente usado pelos que se dizem ou pensam ser predestinados, ainda que os atributos morais de cada ser humano não lhe permitem aceitar isso. Os atributos morais que Deus colocou dentro do ser humano não lhe permite aceitar esse papo de predestinação. Mas vamos entender aqui esse verso que diz: como também nos elegeu em quem? Nele. Esse ele é Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui em Efésios. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha o que o verso bíblico está dizendo, Paulo, em Efésios 1, 4 e 5. Ele nos elegeu. Então a nossa eleição é mediante Cristo. Nos elegeu nele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa é a visão. Antes da fundação do mundo, o que é esse antes da fundação do mundo? Onisciência de Deus, a sua capacidade de predeterminar todas as coisas. Deus determinou quem será salvo e quem será condenado? Sim ou não? Veja bem, sim. Só que ele não simplesmente determinou quem será salvo e quem será condenado. Ele determinou o critério. Entendeu?
O critério é aqui dentro desse critério que vai entrar um negócio glorioso que nós temos chamado livre-arbítrio. Dentro do critério. Agora, depois do critério de Deus está tudo determinado. Se eu estou em Cristo, Ele determinou que eu serei salvo. Se eu nego a sua palavra, Ele determinou que eu serei condenado. Ele sabe quem será salvo, quem será condenado? Sabe, senão não seria Deus. Senão não teria onisciência. Agora, porque Ele sabe todas as coisas, Ele determinou quem será salvo e quem será condenado? Não, Ele determinou um critério. Por este critério, Ele determinou quem será salvo e quem será condenado. Fui claro? Ele não determinou quem será salvo e quem será condenado. Ele determinou um critério e por causa do critério, Ele determinou quem será salvo e quem será condenado. Deu para entender? Então, antes da fundação do mundo, é a onisciência de Deus. Paulo não fala do mistério do Evangelho que estava oculto em tempos antigos, mas que estava plenamente vivo na onisciência de Deus, na sua consciência. Então, determinou antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus fundasse o mundo, Ele já tinha em mente que Ele ia criar a humanidade. E Ele já tinha em mente tudo que Ele ia fazer por esta humanidade. Como Ele ia criar, que um dia Ele ia ter que enviar Jesus Cristo. Tudo já estava na onisciência de Deus. Ele é Deus. A Bíblia diz que o passado, o presente e o futuro estão diante dEle. Todas as coisas são nuas e patentes diante dEle. Todas as coisas é passado, presente e futuro. Nada escapa do radar de Deus. Por isso Ele é Deus. Por isso é onisciente, onipotente, onipresente. Muito acima do que qualquer coisa que nós possamos pensar, tentar esquadrinhar ou delimitar. Ele é espírito incriado. Só pelo fato dele ser incriado, já era. Nós vamos ficar no meio do caminho se tentarem esquadrinhá-lo. Então, antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, lembra da oração de Jesus? Pai, santifica-me junto a Ti, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Não foi isso que Jesus orou? Então, antes que o mundo existisse, Pai, Filho e Espírito Santo já tinham comunhão, já existiam. Quando Deus criou o mundo, colocou o homem neste mundo, Deus já tinha o plano de tudo que ia fazer por essa humanidade, já sabia que Adão ia traí-lo, já sabia tudo, Deus já sabe tudo. Me dê uma prova que Deus sabe tudo. As profecias da Bíblia, as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, não estão mostrando como o mundo vai se encerrar? Não está mostrando o desfecho de tudo? Deus sabe tudo. O homem foi posto sobre a terra, isso já estava na onisciência de Deus, né? Antes da fundação do mundo significa isso. Deus já sabia que ia ter que enviar Jesus Cristo para morrer na cruz para resgatar a humanidade. Deus já sabia, já tinha um projeto de que todos aqueles que passassem pela cruz de Cristo entrariam na salvação. E todos aqueles que negassem Cristo seriam condenados. Isso tudo é um projeto da onisciência de Deus, não é uma predestinação. Porque se fosse predestinação, a cruz de Cristo poderia ser excluída. Mas a partir do momento que entrou a cruz de Cristo para que eu manifeste o meu livre-arbítrio, isto deixa de ser predestinação e passa a ser eleição mediante o sacrifício de Cristo. Porque se fosse uma predestinação, Cristo morreu à toa. Eu não preciso dele para ser salvo, se eu já sou predestinado. Isso para cá, isso para nós, se torna bem simples.
Eu não entendo porque pessoas, líderes por aí, se dizem tão estudados, outros não, são realmente cegos e estão apenas usufruindo da ignorância do povo. Mas outros que se dizem tão estudados, eu não entendo como eles não conseguem compreender isso. Nos elegeu em Cristo, nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo, seu projeto, sua onisciência, e nos predestinou por Cristo Jesus. Por Cristo é o mesmo que através de Cristo, não é isso? Por Cristo é o mesmo que através de Cristo. Então, como que ele nos predestinou? Uma vez que eu passe pela cruz de Cristo, ou entre por Cristo, que é a porta, uma vez que isso aconteça, não tem jeito, eu terei que alcançar a salvação. Esta é a predestinação. Elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou por Cristo Jesus para filhos de adoção. Eu acho que é muito claro o que o texto está dizendo. Se eu estou em Cristo, automaticamente eu recebo a salvação. Isso não é predestinação, isso é eleição. Se eu estou fora de Cristo, eu recebo a condenação. Isso não é predestinação, isto é eleição ou rejeição. Mas, quando fala predestinou, ele está querendo dizer que aquele que está em Cristo não tem jeito, ele estará predestinado ao céu. Deus, na sua onisciência, já determinou que se alguém reconhecer o sacrifício do seu filho, estará predestinado ao céu. Então, eu não nasci nem salvo nem condenado. Eu nasci para entrar no critério de Deus e manifestar o meu livre-arbítrio. Quando eu manifestar o meu livre-arbítrio, se eu disser não para Cristo, eu estarei predestinado ao inferno. Se eu disser sim para Cristo, eu estarei predestinado ao céu. Não adianta eu dizer amo Jesus e quero ir para o inferno. Deus não vai me lançar no inferno. Vai me colocar no céu mesmo que eu não queira ir. Ele determinou que se alguém crê no sangue do seu filho, esse alguém vai ter que morar na sua glória. E não adianta a pessoa dizer assim, não, eu não quero ser um cristão, eu não quero saber de Jesus, mas eu quero ir para o céu. Também não adianta. Isto é a predestinação que a Escritura nos ensina. Livre-arbítrio? Pois é, não é possível. Já está predestinado por Deus. Que se alguém está no caminho da salvação, que é a cruz de Cristo, não adianta ele dizer eu quero ir para o inferno. Não tem como. Mesmo querendo ir para o inferno, só existe um jeito da pessoa ir para o inferno. É desviar do critério de Deus que conduz ao céu. Mas se ela está no critério que conduz ao céu, ela vai ter que ir para o céu. Vamos ver o seguinte então aqui. A eleição, né? A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Aí vem dizendo vários aspectos. Diz assim no número 1, a eleição é cristocêntrica. A eleição da pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara, eis aqui o meu servo que escolhi. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. O 2. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. Em quem? Cristo, pelo seu sangue, o propósito de Deus já antes da criação era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário, para nos salvar dos nossos pecados. 3. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, a eleição de um povo. Depois, os eleitos são chamados o seu corpo, minha igreja,
povo adquirido por Deus, a noiva de Cristo. Logo, a eleição é coletiva e abrange o ser humano como indivíduo. Somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja verdadeira, é uma eleição como no Antigo Testamento. As referências são de Efésios. Então, aqui ficou um texto um pouco complicado, né? Se une, então... a igreja verdadeira. Termina ali. Então, é uma eleição como a de Israel no Antigo Testamento. Existe a questão coletiva, mas sem a individualidade a igreja não se forma. Antes que a igreja seja coletiva, ela tem que ser individual. Amém? Isto é a eleição, e como nós vimos nos textos, a eleição é mediante Cristo, o sangue de Cristo. E quando se fala Cristo, o sangue de Cristo, vai ser exigido o nosso arrependimento, reconhecimento dos nossos pecados, etc, etc. Atitude, renúncia, lágrimas e prantos, dor e choro e muitas coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Se o líder da causa, Jesus Cristo, pranteou, chorou, sofreu angústia, suou gota de sangue e disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Muita gente foge da mensagem dura da cruz. A cruz é uma mensagem terrível, irmão. A cruz é uma mensagem terrível. Então, essas são situações que nos fazem realmente alcançar a eleição de Deus. Uma vez nesta eleição, vem a predestinação através de Cristo Jesus. Aqui no item 4 da página 26, diz que as eleições para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis, mas individualmente a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e da perseverança na união com Ele. Perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados, como à santidade, santificação e santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo a apresentará a si mesmo, igreja gloriosa, santa e irrepreensível. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo irá vos apresentará santos e irrepreensíveis diante dele. Somente se continuarmos na fé, a Bíblia mostra isso claramente. Cristo vos apresentará santos e irrepreensíveis e inculpáveis se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Ele termina de uma maneira tremenda. Não vos moverdes da esperança do Evangelho. Por exemplo, alguém que já esteve na igreja, pregou, foi até pastor, como eu conheço vários, expulsou demônio, curou enfermo, fez maravilhas, profetizou, pessoas que fundaram até igrejas, fizeram 1000 coisas, mas se elas se desviarem, se moverem da esperança do Evangelho, elas perdem a salvação. Aquela velha história que Ezequiel exemplifica muito bem quando ele diz assim, se o justo que praticou justiça toda a sua vida vier depois a praticar a impiedade, toda a sua justiça será... O que vai acontecer com a justiça? Será esquecida. E ele, pela sua impiedade, morrerá.
Mas se o ímpio praticou impiedade a sua vida toda e depois ele vem e pratica a justiça, toda a sua impiedade será esquecida e pela sua justiça ele, critério de Deus, quem vai questionar? É assim que ele determinou, é assim está feito. Então, o que acontece com os desviados? Não, Deus, eu ouvi um dizendo, eu fiquei impressionado. Não, Deus vai considerar. Eu servi o Evangelho 50 anos. Sinto muito. Jogou 50 anos fora. Jogou 50 anos fora. Porque a Escritura diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida vem depois de quê? Da morte. Acompanhada de fidelidade. Fidelidade até a morte gera a coroa da vida. Ah, mas eu servi Jesus 100 anos. No último dia da minha vida eu me tornei um ímpio. Sinto muito. Biblicamente, a Bíblia diz que tu vai para o inferno. Não, mas não é possível. Deus vai esquecer 100 anos por causa de um dia? É isso que ele diz. 100 anos de justiça ficam esquecidos por causa de um dia de injustiça. E também, de modo diferente, acontece. Você vê o ladrão lá da cruz. Toda uma vida de impiedade ficou esquecida por causa de 15 segundos de justiça. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quem ouviu Jesus dizer aquilo, mas não é possível. Esse camarada foi ímpio a vida toda. Em 15 segundos ele alcançou a salvação. Critério de Deus. É assim que está determinado. É assim que será. Quer a gente goste ou não. Bem, essa eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Amém? Jesus falou, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então, todos aqueles que conhecerem a verdade do Evangelho, a verdade de Jesus Cristo, têm aí a sua oportunidade de serem eleitos de Deus e automaticamente entrar, uma vez que passa pelo critério de Deus, entrar na chamada predestinação para a salvação. Pergunta aí? Sim, esses critérios que nós estamos vendo, eles se aplicam tanto para a luz quanto para as trevas. Já está tudo pré-determinado por Deus. Ele até diz em Isaías, eu formo as trevas, eu crio a luz, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Como assim? Pela sua capacidade de projetar todo o futuro. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim, olha, Deus não sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então ele não é Deus. Ele tem que saber. Agora, ele estabeleceu critérios para que essa salvação e essa condenação aconteça. É isso que Paulo chama de predestinação em Cristo. Porque ele está ali falando especificamente da salvação. Ele diz, nos predestinou em Cristo para filhos de adoção. Filhos de adoção são salvos, uma vez em Cristo. Agora, se somente em Cristo eu sou salvo, fora de Cristo, sou condenado. Isto é a predestinação que a Bíblia fala. Uma predestinação passando por Cristo para a salvação ou para a condenação. Bom, João 3,16 diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Automaticamente, se nele não crê, vai perecer. Não como diz por aí, né? Geneticamente, o árvore genealógica de cair para cá é condenado. Isso é o que nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos estudar sobre predestinação. E nós vamos, só para adiantar você, para nós encerrarmos, quando a Bíblia fala, ou quando alguns falam defendendo predestinação, inclusive um servo do diabo chamado Miguel Ângelo, colocou na cabeça do povo dele que Abel era a semente boa
E Caim, que matou Abel, né? Era semente maligna. Então, todos os que seriam descendentes de Abel são salvos. E todos os descendentes de Caim, condenados. Fácil, não? Ele se acha um crânio, ele se acha o máximo. Só que aqui aconteceu um negócio chamado dilúvio. Acabou com a semente de Caim, acabou com a semente de Abel. Só sobrou a semente de Noé. E se Noé era justo e a sua descendência justa, todos nós somos salvos. Jesus morreu à toa. Jesus mentiu falando de inferno, falando de condenação. Porque de Noé, se essa teoria terrível tivesse correta, então já que é descendência que vai determinar, genealogia que vai determinar quem é salvo ou condenado, como os judeus iludidamente, nós somos descendência de Abraão. Nós temos por pai Abraão. O que Jesus disse? Vocês têm por pai o diabo. Então Jesus está mostrando que genealogia não está aí. Ele não está nem aí para genealogia. Não existe genealogia de salvo nem genealogia de condenado. Então, Noé era justo, seus filhos automaticamente seriam justos. Então, toda a descendência de Noé, hoje nós somos descendentes de Noé, porque somente de Noé se repovoou todo o planeta Terra, então todos nós somos salvos. Para que Jesus veio morrer na cruz se todos nós já éramos salvos? Né? Por que João Batista chamou de raça de víbora? Todo mundo era salvo? Enfim, então, meu irmão, isso é o que nós vamos ver mais detalhadamente na próxima aula. Em Gênesis. Quando a Bíblia fala em Gênesis, de Adão e Eva, diz que ele teve filhos e filhas. E até que chegasse em Abel e Caim, já existia uma multidão sobre a terra. Irmão, eu falei multidão. Quer uma prova? Caim matou Abel, foi isso mesmo? Matou Abel. O que Caim diz para Deus? Quando Deus põe um selo em Caim, ele diz: olha, tu me lanças forasteiro e peregrino por toda a terra. Acontecerá que todo aquele que me vir vai me matar. Todo aquele quem? Se não existia mais ninguém. Todo aquele quem? Deus lançou ele forasteiro e peregrino sobre a terra. E ele diz: olha, todo aquele que me vir vai me matar, vai querer me matar. Aí Deus foi e colocou um selo em Caim, para que todo aquele que o encontrasse não o matasse. Todo aquele quem? Então isso significa que antes de Abel e Caim, a terra já estava populosamente habitada. Não diga isso para os teólogos.